Oi, pessoal, estamos de volta. Lembrando que nós estávamos falando sobre as regras, sobre os limites, sobre a ausência das regras. Falamos também sobre os programas de apoio familiar, como terapias, ou grupos de suporte, que são tanto a terapia como os grupos de suporte. Esses grupos pode ser, né, grupo de mútua ajuda, pode ser o AA, o NA, pode ser o Nawalon, que é para a família. Esses grupos e a própria terapia e também como também as próprias comunidades terapêuticas, as casas de acolhimento, também modelos de tratamento ambulatorial, como o próprio CAPS, frequentemente ajudam as famílias a desenvolverem uma dinâmica mais assertiva após estabelecer regras, normas que ajudam a promover a própria recuperação e fortalecer os laços afetivos da relação da família e o adicto. No entanto, a ausência dos limites, a ausência das regras, a falta de disciplina pode fazer com que esse comportamento, esse ciclo de desordem e sofrimento seja retroalimentado, seja fomentado, tanto para o indivíduo quanto também para sua família. Por outro lado, quando é aplicada as regras, as normas, com equilíbrio e propósito, com objetivo, as normas e as disciplinas, elas se tornam um instrumento poderoso para a possível transformação, para a possibilidade de transformação. E essas normas, essas regras, né, que não são regras engessadas, né, elas não são regras inatingíveis, elas ajudam as pessoas ou o indivíduo a recuperar o controle sobre sua própria vida. Ajuda a família também a restabelecer a confiança e a sociedade a acolher um próprio, digamos, um membro reintegrado, contribuindo para uma convivência mais funcional, mais harmoniosa. E eu falo isso porque a própria dependência química, ela está frequentemente ou normalmente associada ou interligada ao desrespeito às normas familiares, sociais e legais, que normalmente isso acontece, esse desrespeito a essas normas, porque o indivíduo ele acaba priorizando o prazer imediato que a substância psicoativa pode causar ou gerar em sua vida. E por isso, em muitos momentos, há uma quebra de normas na dependência, onde o dependente ele não consegue sustentar as normas, não consegue sustentar o respeito e as normas estabelecidas pela família devido à sua relação com a substância pelo fato delas gerarem em si próprio o prazer imediato. Lembrando, pessoal, que esse prazer é um prazer imediato. Como é um prazer imediato, o indivíduo que faz uso da substância, ele tende-se a repetir o uso exatamente por causa do prazer momentâneo. Como esse prazer ele é momentâneo e mexe com o nosso sistema límbico, mexe com as nossas emoções, mexe com o nosso sistema mesolímbico, né, porque elas geram uma sensação de recompensa, de prazer, e aí logo
o indivíduo tem o desejo de buscar novamente a substância devido ao prazer, que é imediato. Eu quero trazer de maneira bem breve uma experiência que eu passei esses dias como psicólogo escolar, onde em um momento de palestra educativa falando sobre a dependência química e a educação, um dos estudantes, no momento da minha fala, ele, brincando com outro que estava ao seu lado, disse, exatamente no momento que eu estava falando sobre o prazer imediato e pelo fato desse prazer ser imediato, tende-se a pessoa repetir o uso. E se esse uso é um uso, exemplo, de uma droga depressora como o álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central. A pessoa, quando ela faz uso, inicialmente ela tem uma sensação de euforia, seguidamente o seu humor é rebaixado. E aí a pessoa ela tende-se a repetir o uso para que ela permaneça desinibida e com a mesma sensação de euforia. E aí o estudante disse ao outro, por isso que quando eu estou bebendo, e aí eu fico triste, eu peço novamente uma dose para mim tomar, porque assim eu vou conseguir ficar mais ligado, eu vou ficar mais comunicativo, por isso. Agora eu estou entendendo. Pois é mais ou menos dessa maneira mesmo. Mas a longo prazo, a gente sabe que o prejuízo individual e coletivo é significativo. E alguns prejuízos chegam até ser mesmo irreparáveis. E pensar sobre isso é importante. Por isso que as normas dentro da sociedade, dentro do ambiente familiar, é importante. Porque a ausência das normas, da disciplina, é fator de risco, pode contribuir com uma possível dependência química dentro desse lar, e também um lar desarmônico, se tornar um lar desarmônico, porque não tem simplesmente norma e regras. E a gente sabe, se não tem norma, não tem regra, como vai ficar a organização, né, a organização do ambiente familiar, a organização da sociedade, né, como vai funcionar a política da educação, a política da família, né, a política social, se não existe uma organização. Programas de recuperação, eu citei aqui para vocês, né, eu falei sobre a casa de acolhimento, falei sobre a ACTs, a comunidade terapêutica, falei sobre o AA, o NA, que é os Narcóticos Anônimos, sobre o Now Alone, que é um programa para a família com pessoas com dependência química, para acolher exatamente, especificamente as famílias. Os programas de recuperação, eles têm as suas normas, eles têm as suas regras, eles utilizam regras, portanto, claras, e disciplina também, utilizam a disciplina com o objetivo de promover a ordem, responsabilidade e a reintegração social. Porque aonde existe regras claras, aonde tem disciplina e promoção promoção do bem-estar, certamente, não só promoção do bem-estar, como também aonde tem a responsabilidade, certamente vai ter a reintegração social. É possível que esses programas eles conseguem reintegrar muitas pessoas à sociedade novamente, exatamente por causa das regras, das disciplinas, das responsabilidades individuais e coletivas. E feito isso, e o residente ou usuário do programa, ele se adequando às disciplinas, às normas, se responsabilizando com o seu dever, ele certamente irá conseguir
ser reintegrado à sociedade novamente, ser reinserido novamente à sua família e viver uma vida em recuperação permanente e de uma forma mais funcional. Porque as normas consistentes, e quando elas são consistentes e justas, o que elas criam? Normalmente, normas que são consistentes e justas, elas criam um ambiente seguro, elas reduzem os conflitos e apoia a recuperação. Haja vista que normas consistentes, justas, elas reduzem os fatores de risco, os fatores de risco para o ciclo ou da substância psicoativa, o ciclo da dependência. Tá? E quando eu quero deixar claro que quando eu falo de dependência, não apenas da dependência química, mas também da codependência emocional. A codependência emocional, torno a dizer, ela é também uma dependência que ainda não foi encontrado cura para ela, mas o tratamento, assim como existe o tratamento também para o dependente químico, a pessoa com dependência química. A disciplina, ela não é importante que ela não seja vista como como uma ferramenta prejudicial. A disciplina, ela promove crescimento e é importante a pessoa que está nessa luta para reconstruir novos hábitos, comportamentos mais voltados para os valores sociais, para os valores éticos, os valores morais, para a honestidade, a responsabilidade, que a disciplina seja vislumbrada como crescimento, porque a disciplina, ela deve e é importante ser vista como uma ferramenta para que, Anjo? Uma ferramenta de aprendizado e amadurecimento, porque a disciplina, ela auxilia nesse processo de aprendizado e de amadurecimento, não apenas como uma punição. Quando é interpretado a disciplina como uma punição, logo a pessoa ela terá uma emoção desagradável de sentir, e isso pode prejudicar a mudança do seu comportamento e a própria reestruturação cognitiva, porque se eu não mudo a minha maneira de pensar, dificilmente a minha emoção ela vai mudar e o meu comportamento também. Então, para o meu comportamento ser modelado, meu comportamento mudar, eu preciso de mudar também a minha maneira de interpretar as adversidades, a circunstância, as coisas, né, digamos dessa forma, que acontecem conosco, que a gente não consegue em muitos momentos controlar, mas a gente pode sim, todavia, escolher como a gente interpreta cada situação vivenciada. As regras e a disciplina, elas são elementos fundamentais dentro do processo da ressocialização, especialmente na superação da dependência química. Porque ao proporcionar uma estrutura clara que promovem o autocontrole, elas capacitam o indivíduo a reconstruir a sua própria existência, reconstruir a sua vida. E não só a sua vida, mas os seus relacionamentos. Então, ela serve e capacita as pessoas a reconstruir sua vida e seus relacionamentos. No ambiente familiar, regras bem aplicadas fortalecem a confiança e a cooperação dentro do ambiente, dentro deste núcleo familiar. Enquanto no contexto social, elas garantem a harmonia e também a justiça. Assim, a disciplina, quando exercida com empatia, com propósito, o que acontece? Ela torna-se um instrumento de transformação
e que ajuda a guiar os indivíduos e também as famílias rumo a uma convivência mais saudável e equilibrada. Uma convivência mais saudável e equilibrada. Quando dentro do ambiente familiar os indivíduos conseguem harmonizar este ambiente, o ambiente se torna um ambiente saudável e com equilíbrio, essa família, os membros desse núcleo familiar, eles terão mais resiliência e possibilidades para fomentar esse equilíbrio dentro deste ambiente. Quando não existe esse equilíbrio saudável, essa família, o próprio adicto, eles precisam de serem instrumentalizados, seja através da terapia, como já foi dito, seja através de grupos de ajuda, eles precisam de serem instrumentalizados para modificar o comportamento, o problema, o comportamento que está trazendo ali a ausência, né, de responsabilidade, de regras, de comprometimento com as suas responsabilidades individuais, como também comportamentais. A própria interação entre comportamento, família e ressocialização é um tema central para a gente compreender como os indivíduos eles se desenvolvem, porque, para mim, ter uma melhor compreensão dentro desse processo de comportamento, família e ressocialização, é preciso entender essa interação entre comportamento dentro do contexto da família e ressocialização. E a família e a ressocialização é um tema central. É um tema que ajuda a compreensão e também é importante para compreender como as pessoas, como os indivíduos se desenvolvem, como eles enfrentam os desafios e se reentregam à sociedade após períodos também de crise, como a dependência química, já que é o nosso foco aqui, e a dependência química e a ressocialização familiar. A família, ela como núcleo primário, né, ela é o primeiro núcleo o primeiro núcleo de socialização, é a família, é o núcleo primário de socialização. Ela desempenha um papel crucial na formação da personalidade do indivíduo, né, na formação do comportamento, e influencia valores, atitude e também escolha desde a infância até a vida adulta. E as informações ali que adquirida na fase do desenvolvimento ali nos anos iniciais, de alguma maneira essas informações, os comportamentos ali daquele ambiente familiar, seja um comportamento emocional, o comportamento físico, comportamento seja um comportamento um comportamento ali funcional ou disfuncional, esse comportamento vai influenciar os valores desse indivíduo, dessa criança que está inserida dentro desse núcleo primário. E as informações recebidas ali, de alguma maneira também, vai influenciar a sua vida adulta. E no contexto da ressocialização, especialmente para indivíduos que enfrentam problemas como a dependência, o ambiente familiar e as dinâmicas, tanto o ambiente familiar e as dinâmicas sociais, torna-se ainda mais relevante. Por quê? Porque podem tanto perpetuar padrões disfuncionais, quanto servir como alicerce para a recuperação. E nesse nosso módulo, a gente está explorando, né, a influência do ambiente familiar na conduta dos indivíduos, como também os desafios comportamentais enfrentados por adictos que estão em processo de recuperação e os processos também de reconstrução de vínculos sociais, dando destaque a elementos que se entrelaçam para promover uma reintegração bem-sucedida e uma convivência mais harmoniosa.
esse conjunto de fatores, esse conjunto de situações e de possibilidades ajuda a gente profissional, você, membro da família, você conselheiro, lidar com essas situações com mais eficácia, com mais assertividade. E aproximando do nosso fim, eu não posso deixar também de falar sobre a influência, né, dando um pouco mais de ênfase, a influência do ambiente familiar na conduta dos indivíduos. Apesar de que nós estamos, né, por diversas vezes reforçando como que a família, esse primeiro núcleo familiar, o núcleo primário, pode trazer um impacto tanto positivo e negativo na construção da personalidade dos indivíduos, então é importante a gente reforçar mais uma vez que a família é o primeiro e mais significativo ambiente de socialização, porque elas moldam a conduta dos indivíduos, desde os primeiros anos, os anos iniciais, até a sua vida adulta. E assim, vamos pensar, no lar que as crianças aprendem valores, normas e comportamentos que servirão como base para a sua interação ou para suas interações no mundo, o ambiente familiar, com essa dinâmica, com essa prática educativa e com interações emocionais, certamente irá exercer uma influência profunda na formação do caráter, da personalidade desse indivíduo, da moralidade também, e também das escolhas individuais, impactando a estes diretamente a maneira como eles enfrentam ou podem enfrentar os desafios e como também se relacionar com os outros. Pois compreender essa influência do ambiente familiar é essencial para identificar como comportamentos positivos ou disfuncionais são desenvolvidos e como a família também pode ser um agente de transformação em processo de recuperação, como no caso da dependência química. O ambiente familiar atua como um espelho que reflete os valores e comportamentos transmitidos tanto por meio de ensinamentos diretos quanto pelas atitudes que estão implícitas, atitudes, melhor dizendo, implícita dos pais e cuidadores. Por exemplo, uma família que valoriza o diálogo aberto e o respeito mútuo tende a formar indivíduos que priorizam a comunicação e a empatia em suas interações. Pensando por outro lado, ambientes que são marcados por negligências, conflitos constantes ou ausência de limites, podem contribuir para o desenvolvimento de comportamentos impossíveis. Esses indivíduos podem ter prejuízo nas suas funções executivas. Pode desenvolver, além dos comportamentos impulsivos, como também comportamentos agressivos e autodestrutivos. Estudos em psicologia, como estudos de psicologia mostram que estilos parentais autoritário, estilo parentais permissivos ou um estilo parental democrático, esses estilos parentais, eles influenciam diretamente, de forma direta,
a conduta dos filhos. Ou seja, famílias com práticas democráticas que combinam firmeza com afeto, firmeza com ternura, tende a promover o maior autocontrole e responsabilidade, enquanto ambiente excessivamente rígidos, com baixa relação compassiva ou permissivos, podem levar a problemas comportamentais, como, exemplo, rebeldia ou até mesmo comportamentos de insegurança. Pois a influência do ambiente familiar, quando se trata da dependência química, é particularmente significativa, porque um lar desestruturado, com ausência de regras, ausência de normas claras ou conflitos frequentes, pode aumentar certamente a vulnerabilidade de um indivíduo ao uso de substâncias, especialmente durante a adolescência, que é uma fase muito complexa. E quando a busca por identidade e aceitação é mais intensa, isso se tornar ainda mais grave, que é no caso da adolescência. O adolescente está sempre buscando por uma identidade e também por pertencimento. E o adolescente, o próprio estágio de... Não esqueci agora o teórico, ele que fala sobre a identidade versus crise de identidade. O adolescente, em determinada faixa etária, ele passa pela fase da identidade versus crise de identidade, onde ele está ali buscando por uma identidade, buscando se sentir também pertencente, buscando por aceitação, e isso se torna muito intenso nessa faixa etária. Pensando também, por outro lado, famílias que oferecem aos filhos, às crianças, ao adolescente, apoio emocional, essas famílias elas conseguem estabelecer limite consistente e promovem valores como responsabilidade e solidariedade. E esses valores podem atuar como fatores de proteção contra comportamentos de risco. E durante o processo de ressocialização, o ambiente familiar desempenha um papel duplo. Pode ser tanto uma fonte de desafio, ao perpetuar dinâmicas disfuncionais, quanto um pilar de apoio ao proporcionar aí um espaço seguro para a recuperação. Porque famílias que participam ativamente do processo, por meio de terapia familiares, famílias que participam de grupos de apoio, essa família ajuda a reforçar comportamentos positivos, como o cumprimento de compromissos e a prática da empatia, contribuindo assim para a transformação da conduta do indivíduo, para a transformação do comportamento do indivíduo. Pois a ausência de um ambiente familiar, como nós estamos falando aqui, a ausência de um ambiente familiar estruturado pode levar a vazios existenciais, a lacunas e até mesmo o desenvolvimento de emoções e de relações sociais desestruturados, desequilibrados. E isso aumenta o risco de comportamentos desajustados. Pensando também por uma outra perspectiva, quando a família assume um papel ativo na promoção de valores e normas claras, ela se torna um agente poderoso de mudança, ajudando os indivíduos a desenvolverem condutas, comportamentos que favorecem a convivência saudável e a reintegração social. Então, a família é importante que ela tenha uma base sólida,
porque o ambiente familiar é o principal espaço de socialização, ajuda nessa modelagem de valores e comportamento desde a infância até a vida adulta. E a gente conversamos aqui já, falamos, socializamos aqui os impactos dos estilos parentais. A gente sabe que a depender do estilo parental pode ajustar os valores éticos, morais, sociais de maneira funcional na vida das crianças, na vida dos indivíduos, como também a depender do estilo parental, se for um estilo parental onde a ausência de regras, de norma, onde a comunicação violenta a comunicação violenta está presente, onde os pais eles utilizam do comportamento autoritário ou permissivo demais, isso pode desajustar esses valores na construção da personalidade dos indivíduos, e a família que tem uma pessoa com dependência química, o seu ambiente familiar sendo desestruturado, aumenta ainda mais a vulnerabilidade e reforça os comportamentos de risco de uma pessoa que é adicta, já que a família, o seu ambiente é um ambiente desestruturado, e um ambiente desestruturado, eles aumentam a vulnerabilidade de comportamento de risco. Quando os lares são estruturados, isso diminui os fatores de risco e aumenta os fatores de proteção. Isso quando o estilo parental são estruturados e são funcionais, certo? A família também, é importante dizer que ela pode apoiar a recuperação. E de que maneira a família pode apoiar a recuperação? Ela apoia a recuperação ao promover dentro do seu próprio ambiente as normas, o que a gente fomenta aqui nesse nosso módulo, as normas claras e comportamentos positivos. E as normas claras e os comportamentos positivos fortalecem o quê? Fortalece a conduta do indivíduo, a possibilidade de uma mudança comportamental. Então a família ela tem um papel crucial na ressocialização, na vida do adicto, no comportamento do adicto. Ela tem aí um papel crucial na modelagem, do comportamento do adicto, na mudança dos hábitos do adicto. Mas para isso acontecer, é importante que essa família ela esteja também em tratamento, a família ela esteja também participando de terapia familiar, de grupo de mútua ajuda, que ela esteja também se cuidando, se tratando, porque assim ela vai ter mais ferramenta e recurso para ajudar nesse processo de recuperação ou de ressocialização do seu ente que está lutando para vencer a dependência química. A dependência química ela é marcada por comportamentos impulsivos, por busca de prazer imediato, e o fato desses comportamentos estarem presentes dentro da dependência química, a impulsividade e a busca por prazer imediato, faz com que a pessoa com dependência quebra com muita frequência as normas. Isso é um comportamento de uma pessoa com TUS, com transtorno por uso de substância. E a recuperação desses indivíduos exige desaprender os padrões de comportamento, desaprender os padrões destrutivos e adotar, criar novos comportamentos, novos hábitos, que sejam hábitos de responsabilidades, hábitos também consistentes e funcionais. Sentimentos que estão sempre ali permeando, sempre surgindo
na vida, tanto do membro da família, na vida, sentimentos que surgem no próprio seio familiar, tanto na vida do indivíduo que faz uso de álcool ou outros tipos de droga, e também sentimentos que surgem no meio da família, como a culpa e como a vergonha. Esses sentimentos, como culpa e vergonha, eles podem dificultar a recuperação desses indivíduos e a própria mudança de seu comportamento. Porque se o sentimento como culpa e vergonha estão ali dentro desse processo da recuperação, isso vai exigir, vai solicitar apoio psicológico e apoio também familiar. São desafios emocionais que implicam dentro da ressocialização familiar e do futuro do adicto e do próprio comportamento humano. Eu torno a dizer e falar sobre programas de reabilitação e apoio familiar. Porque os programas de reabilitação e apoio familiar, esses programas são pertinentes. São esses programas que podem ajudar a transformar o comportamento do adicto, como também promover a desejada reintegração social, a esperada reintegração social. E a ressocialização, ela é um processo, a reintegração social, ela é um processo. E que processo é esse? É um processo pelo qual o indivíduo, após enfrentar, exemplo, crises como a própria dependência química, a ressocialização é um processo que faz com que o indivíduo ele busca reintegrar-se à sociedade. E de que maneira? Reconstruindo a sua identidade, já que a sua identidade ela foi fragilizada. Reconstruindo seus relacionamentos, como também o seu papel no mundo. E um dos aspectos mais desafiadores desse processo de ressocialização é a reconstrução dos vínculos sociais. Por quê? O adicto perde a segurança, perde a confiança, né? Ele perde por causa dos comportamentos que ele adquiriu durante o uso da substância psicoativa e durante a dependência. Então, a reconstrução desses vínculos são desafios, né, que frequentemente esses vínculos, eles são vínculos danificados pelo próprio impacto da dependência química, porque ela impacta de maneira disfuncional não apenas o próprio indivíduo, mas também afeta e prejudica os seus vínculos sociais, seu vínculo familiar, né? O seu vínculo não só com a sua família, mas com as amizades e também com a sua conexão com a comunidade. A família ela desempenha um papel central, né? O papel da família é fundamental na ressocialização. Funciona o papel da família como uma ponte entre o indivíduo e a sociedade, ou seja, um ambiente familiar acolhedor, um ambiente familiar com regras, que essas regras são claras, e esse ambiente familiar oferece um suporte emocional. Isso proporciona ao indivíduo a segurança necessária para que ele enfrente os desafios da reintegração. Portanto, a reconstrução de vínculos familiares também exige esforço mútuo, não é só por uma parte, não só da família, mas de ambas as partes. Os familiares, eles precisam sim aprender a perdoar, como também estabelecer limites saudáveis e evitar julgamentos que possam dificultar o progresso, porque
Se a família é desestruturada, ela não busca uma terapia familiar, não busca um grupo de apoio, né? Certamente dentro desse ambiente, deste núcleo de cuidadores, desse núcleo familiar, certamente o julgamento vai estar muito presente. E a gente sabe que para uma possível mudança de comportamento é necessário a aceitação incondicional, com a suspensão do julgamento, né? Aquilo que dentro da psicologia fenomenológica é chamado de epoché, né? Que é a suspensão do julgamento. Terapias familiares, grupos de apoio, são ferramentas aí valiosas dentro desse processo. E essas ferramentas elas podem ajudar a promover o diálogo, a empatia, o desenvolvimento de habilidades sociais, emocionais, a compreensão mútua, permitindo que a própria família se torne uma fonte de apoio em vez de uma fonte de conflito. Além da família, a reconstrução de vínculos sociais também envolve o que, Ângelo? Envolve a reintegração em outros contextos. Como? Como trabalho. Uma pessoa com dependência química, ela pode ter o seu vínculo empregatício prejudicado. A própria também, a sua reintegração à escola e à comunidade. A evasão, a dependência química está interligado também à evasão escolar e à comunidade. E participar de atividade comunitária, né, como grupos de voluntariado ou eventos locais, essas coisas podem ajudar o próprio indivíduo a criar novas conexões e também reforçar a sua identidade como membro ativo da sociedade. E isso eleva a autoestima, a autoconfiança, a autoeficácia e possibilita aí que esse indivíduo, após a sua reintegração, essa elevação da sua autoestima, da sua autoeficácia, ele consiga realmente vencer a dependência química, realmente ser assertivo na sua ressocialização familiar, na sua reintegração social, e recuperar os seus vínculos que foram prejudicados por causa da dependência química, né? Dessa doença progressiva e crônica, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então é importante que tanto a família consiga reconstruir os laços juntamente com o seu adicto, porque a família ela entra como um fator, pode entrar como um fator de proteção, dentro da ressocialização, de reforço positivo, para que esse indivíduo consiga realmente ser reintegrado novamente à sociedade, ser inserido novamente ao seu próprio ambiente familiar e à comunidade e ao seu vínculo empregatício e viver a sua vida de uma forma mais funcional, mais adaptada, adequada, realista, contribuindo, né, com a sociedade, lidando bem com os estresses cotidianos e cuidando da sua saúde social, emocional e também física. Então, a família tem um papel aí fundamental nesse acolhimento, como as redes de apoio social também, e para que a interação ou a mudança desses comportamentos seja algo possível, né, de acontecer, porque todos nós, né, eu acho que, se não me engano, se é Nietzsche ou Heidegger, ele fala que nós somos possibilidade, né? A gente não pode dizer, eu tenho todo o cuidado aqui no momento que eu estou socializando aqui as informações de cada módulo com vocês, em falar que a pessoa com dependência, não o dependente, não o depressivo, não o ansioso, não. Quando eu falo isso, eu estou determinando, eu tenho todo cuidado de falar que é o indivíduo com dependência. Ângelo, mas a dependência, ela, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela é uma doença que não tem cura, é uma doença crônica e progressiva.
Então, assim, como assim com dependência? Sim, ele é uma pessoa com uma doença, com uma patologia crônica e progressiva. Portanto, assim como essa doença que é a chamada de dependência química ou TUS, transtorno por uso de substância psicoativa, é crônica, como a diabetes, como a hipertensão, ambas, para elas tem tratamento. Então, há tratamento para a pessoa com dependência. E torno a dizer, tá? Você, conselheiro, você que está participando desse projeto, a família também, ela tem uma dependência, é que nós chamamos de codependência. Codependência por quê? Porque a dependência nasceu, né, na relação da família com a pessoa com adicção, ou a pessoa com dependência química, certo? E acredito que isso esteja somando, agregando no seu fazer, na sua atuação como profissional, na sua atuação também, você que atua dentro das casas de acolhimento, dentro das comunidades terapêuticas, você que trabalha dentro da área da saúde, dentro do social, isso esteja fazendo sentido e que esteja ampliando ainda mais o seu repertório para atuar dentro de uma área tão complexa, uma área tão, digamos que, é uma área complexa, né? Uma área que não é fácil de atuar dentro dela, porque se você não buscar o conhecimento, não buscar as informações com base científica, até Everton fala muito, né? Não com achismo, né? Porque ciência não é achismo, né? Não é com base no achismo. Um profissional que atua bem é um profissional que ele tem a teoria e também tem a formação humanizada, certo? E dentro desse processo a gente, no quanto profissional, pode ajudar essas pessoas a superarem a crise, a compreenderem os valores sociais, os valores éticos, os valores morais, compreender a própria empatia, a paciência, compreender a importância da responsabilidade, que são fundamentais para transformar a dinâmica familiar disfuncional, né? Transformar a dinâmica, melhor dizendo, as dinâmicas familiares disfuncionais para uma dinâmica mais funcional, para um comportamento familiar mais funcional e um comportamento também do adicto, da pessoa com dependência por álcool ou outros tipos de drogas, mais funcional. E pessoal, a gente está encerrando aqui, nós estamos encerrando esse nosso módulo aqui, e acredito, torno novamente a reforçar a minha fala, né, que cada módulo que nós estamos aqui atravessando, nós estamos no módulo 6, que cada um desses módulos esteja corroborando com o seu fazer, com a sua atuação, tá? Nós aqui estudamos hoje, né, falamos bastante sobre o comportamento humano, explorando ao longo desse nosso módulo essa possibilidade, essa temática, né, como uma ferramenta essencial para a gente compreender as complexas interações que moldam a vida individual, não só individual, como também a vida coletiva, e especialmente, né, no contexto da dependência química e da ressocialização familiar. E pessoal, um abraço para vocês e espero, né, que no próximo momento nós possamos estarmos juntos novamente. Abraço e até!